Olá, Fortaleza, olá, Brasil, olá, você, aquele abraço, nosso bom dia para você que está acompanhando a gente em qualquer parte do estado, qualquer parte do nosso vasto Brasil. Houve luz, né? Haja luz e houve luz. Agora sim estamos melhor e nós estamos começando o nosso Papo das 10 desta manhã. E hoje um programa especial porque nós estamos, claro, contando com mais alguém do Ministério Idigor em nossa programação. E agora nós vamos lá para o Níger, né? Vamos conversar lá com o pastor Joás, um brazuca distante, levando a mensagem de esperança, a mensagem de salvação. E vamos aí saber como é que está, portanto, lá no Níger, o trabalho de evangelização. Alô, pastor, aquele abraço, nosso desejo de um dia abençoado, cheio de muita paz, de muita esperança e, claro, também de muito trabalho, falando do amor do Senhor Jesus, tá certo? E é uma satisfação tê-lo conosco nessa manhã para mais um Papo das 10, como acontece toda quinta-feira. Bom dia, pastor, felicidades. Bom dia, Brasil, bom dia, Wilson, bom dia, Idigol, bom dia, evangelistas, bom dia a vocês que estão aqui comigo no Níger, no trabalho missionário de evangelização. Ok, nós estamos aqui, só eu e o pastor Joás sabemos como está sendo aqui a nossa luta para trazer essa live ao ar, né? Porque não estamos tão perto, né? Estou aqui no Brasil, ele está lá na África, e havendo aí, portanto, um problema de conexão, de delay e tudo mais, fizemos algumas manobras e vai dar certo em nome do Senhor Jesus. E eu gostaria de saber quem é o pastor Joás, né? De onde é o pastor Joás? Como foi a sua trajetória até chegar aí no continente africano e levar, portanto, a mensagem de esperança, pastor? Irmão Wilson, eu sou de nascimento pernambucano. Olha aí, Mas com 1 ano e meio, os meus pais foram para o Rio de Janeiro e eu me sinto realmente um carioca, porque toda a minha vida de crescimento, estudos, preparação, família, tudo foi no Rio de Janeiro. E não é de agora que eu estou na África, eu estou na África, o primeiro chamado veio em 1998, como departamental de 5 departamentos na União do Sahel, no Togo, em Lomé. E passei no Togo e depois fui para o Benin, como presidente da missão do Benin, aí voltei para o Brasil e em 2017 retornei para a África, na Costa do Marfim, e agora faz 45, 50 dias que estamos aqui no Níger. Certo, então. E quais são as perspectivas do trabalho aí no Níger, pastor? Olha, Wilson e todos aqueles que nos assistem agora, o Níger, ele é um país desafiador. Em toda a minha experiência ministerial, mesmo no Brasil e fora, eu ainda não havia encontrado tantos desafios a serem vencidos no que tange à vida pessoal, familiar e também no que tange ao trabalho, à questão da evangelização. Mas eu estou muito feliz porque Deus me chamou para um país difícil e se Ele me chamou é que Ele está vendo que a missão é possível. E então nós estamos aqui muito felizes colocando em prática nesses 45, 50 dias. A gente já fez muitas modificações administrativas, de pessoal, na área de evangelização, lançamos já um plano desafiador para os membros. Em breves dias, nós vamos ter um encontro com todos os pastores, evangelistas e anciãos de igreja para passar o nosso plano estratégico de crescimento desta missão. Certo. O senhor aí no Níger está presidindo quantas igrejas, quantos distritos e quantos membros tem o seu campo? Nós hoje temos 7 pastores, nós temos 7 distritos, nós temos 24 igrejas e grupos.
Ok, então, quer dizer, esse é o batalhão que o senhor tem para levar uma mensagem de Nós esperança? temos os evangelistas também, Wilson, que eu não mencionei, são 32 evangelistas que trabalham ao lado dos pastores ou trabalham sozinhos numa determinada vila ou cidade pequena. E, enfim, o meu batalhão que eu administro, o pessoal todo que eu administro, está passando de 50 pessoas, de 40 pessoas, perdão. Certo, então. Agora, esses obreiros, né, esses evangelistas que o senhor tem aí, qual é o perfil deles? São todos nativos? São pessoas que estão aí como missionários? Qual é o perfil desses evangelistas? Pelo menos a maioria. A maioria são locais. Por quê? Aqui se exige que a língua falada nos dialetos seja utilizada. E a gente, estrategicamente, tem que usar evangelistas de cada região. Porque se eu usar somente pessoas que falam o francês, que é a língua da colonização, não dá certo, porque aqui a maioria não é alfabetizada e eles falam o dialeto local, eles não falam nem o francês, só falam unicamente a língua local. Por isso, termos entre os evangelistas, a maioria deles são pessoas, são evangelistas que falam a língua local. Então, essa língua local, ela é única ou para cada região tem um dialeto próprio? Para cada região tem um dialeto próprio. Então, nós podemos identificar a média de quantos dialetos aí para enfrentar justamente essa questão aí e pedir ao Papai do Céu que nos dê o dom de língua aí a cada dia, né? Wilson, eu não sei te dizer realmente quantos dialetos, quantas línguas deles aqui existem. Eu não ainda fiz essa pergunta, mas o número é grande, não é pequeno, o número é grande. E na semana atrasada mesmo, nós tivemos aqui uma reunião aqui no meu escritório de um problema que existiu num essas cidades pequenas, vilarejos, e essa reunião, para você ter uma ideia, foi para 3 idiomas. Eu falo francês, o obreiro traduzia numa língua e o outro obreiro traduzia em outra língua. Então, foram reuniões, foi uma reunião em três idiomas. Certo, então. Então, é um desafio realmente, né? Quer dizer, como o senhor bem colocou o título da nossa Perfeito. live, são desafios inimagináveis, né? Inimagináveis. Porque como é que em uma mesma república, Inimagináveis. imagináveis e inimagináveis. Então, veja bem, em uma república só, tantos dialetos e tem, na verdade, essa dificuldade com a questão da língua. Realmente é uma barreira que tem que se enfrentar. E onde é que está localizada a República do Níger, pastor? Verdade. A República do Níger está localizada no Oeste África. Ela faz fronteira com a Nigéria, faz fronteira com o Burkina e faz fronteira com o Benin. Ela está localizada nesse meio, em pleno deserto. É um país que a própria cidade de Niamey, que é a capital, a gente pode dizer que, viajando alguns quilômetros, a gente já entra no deserto do Saara. Que coisa, viu? É realmente um grande desafio. Agora, quando o senhor vê justamente a condição, a realidade do Níger e outras partes aí da África, como é que o senhor avalia justamente a expansão do evangelho e qual a perspectiva do retorno de Jesus, dependendo justamente dessa propagação? Wilson, você me faz uma excelente pergunta. Aqui, o Níger faz parte da janela 1040, que
é uma área, é uma região determinada, e que a Conferência Geral tem tido uma grande preocupação quanto ao crescimento da igreja. Por quê? Aqui o país é muçulmano e não é cristão. A religião oficial do país é islâmica. Então, existem muitos desafios. A minha intenção ao vir para cá, e diante também da minha experiência na África, eu tenho lutado para mudar uma coisa, mudar a mentalidade das pessoas, tanto as pessoas que já são membros da igreja, quanto as pessoas fora da igreja. Porque se a gente consegue, Wilson, mudar a mentalidade destas pessoas, a coisa avança. Então, eu não batalho muito dizendo a gente precisa de doadores. A gente precisa, sem dúvida, a gente precisa e depende dessas doações. Mas, principalmente, eu digo para você, é trabalho para mudar a mentalidade das pessoas, tanto membros como fora da igreja. Certo. Essa mudança que o senhor espera, o senhor fala a nível mundial ou a nível local aí na África? Não, eu estou falando a nível local. É claro que cada país tem a sua cultura, as suas culturas positivas e os aspectos negativos, certo? Eu dou um exemplo daquilo que acabei de falar. Aqui a igreja no Níger espera que as mãos doadoras estejam sempre apontadas para cá. E eu tenho sempre falado, com a minha experiência de 14 anos de África, que o próprio país precisa se desenvolver com mãos próprias. É por isso que a gente tem que aumentar o número de membros, aumentar a fidelidade nos dízimos e nas ofertas, para que a manutenção desta igreja seja local, 100% local. Então, esse é um trabalho que eu já iniciei a fazer e eu espero que a gente obtenha frutos, Wilson. Ok. Então, pastor, é bom se eu tocar nesse assunto, né? Porque mudar a mentalidade dos irmãos aí do Níger e da África no total, como o senhor mesmo falou, é porque geralmente quando se fala em África, quando se fala nessa região aí, então geralmente o que vem à mente de muitas pessoas é pobreza, é miserabilidade e que ninguém pode dar, são os pobres coitados que dependem do mundo. Então, na sua concepção, essa história pode mudar. Pode e deve mudar. Eu sei que é difícil, especialmente aqui no Níger. Eu vou dar um outro exemplo. Aqui tem uma indústria da esmola. É muito fácil você parar num semáforo, num cruzamento e chegar batendo na janela do seu carro 4, 5, 6 crianças. Elas já estão, já tem uma tigelinha de inox presa a uma corrente e eles já vêm com esta tigelinha para pedir dinheiro. Mas esse dinheiro tem alguém por trás dessas crianças. São os marabus, são os chefes que recebem dinheiro dessas crianças. Então, já existe a mentalidade de que as pessoas aqui devem viver às custas de doações. E isso, eu volto a dizer, Wilson, não é fácil mudar, não é fácil, porque isso já está na veia, já está no sangue, sabe? Mas, pelo menos no contexto igreja, membros de igreja, a gente tem que tentar mudar isto para que os membros realmente sejam fiéis, dedicados à missão que Deus realmente colocou nos ombros de cada um deles. Faz até lembrar de um slogan
da ADRA, não sei se ela está usando ainda esse slogan, quando ela dizia que nós podemos mudar o mundo uma pessoa de cada vez. Então, quer dizer, começando essa conscientização dentro da igreja, com os irmãos, então mudando essa mentalidade, então existe amplas possibilidades de se espalhar, na verdade, e fazer com que tire essa coisa, né, de pobres coitadinhos, de viver mendigando, quando dentro de si existe, na verdade, um grande potencial. Então, e qual é a metodologia que o senhor está usando dentro da igreja para que isso possa acontecer, pastor? Para membros de igreja, nós estamos lançando desafios, como lancei no sábado passado, na igreja central aqui de Niamey, e farei isso em outra igreja aqui em Niamey, porque aqui em Niamey nós temos 4 igrejas na capital. Então, eu estou desafiando o membro a que ele realmente assuma o seu papel de missão, de discípulo. E não é um programa criado por mim, mas nós estamos lançando aqui também o programa Igreja Sem Muros. A igreja tem que sair, a igreja tem que ser conhecida da população. A igreja aqui não é conhecida. Quando a gente pergunta, você conhece a Igreja Adventista do Sétimo Dia? A maioria diz não, mas quando a gente pergunta, você conhece ADRA? A maioria diz sim, conheço ADRA. Por quê? Há uma aproximação muito grande social entre ADRA e a população. Então, a primeira coisa, Wilson, que a gente está fazendo com os membros é conscientizá-los da missão. Segunda coisa, treinamento. É isso que a gente está fazendo. E a terceira coisa, identificação dos dons espirituais de cada membro para que eles possam atuar dentro da área dos dons espirituais que cada um recebeu de Deus. Então, isso internamente, para que a igreja realmente quebre muros, saia de si mesma para se identificar fora da igreja com aqueles que ainda não são adventistas. Certo, então. Pastor, me diga uma coisa. Enquanto o senhor falava aqui, eu estava aqui viajando, na verdade, e imaginando como esta igreja, diante dessa cultura que eles têm, de viver pedindo. Nos semáforos, é possível encontrar filhos de adventistas praticando essas ações? Não, não. Filhos de adventistas não têm esse hábito porque isso aí já foi alterado, não é? E a maioria dessas crianças que estão em semáforos, em cruzamentos, em troncamentos nas ruas, são crianças que não estudam, são crianças que foram simplesmente escravizadas para serem pedintes, para beneficiar alguém que está por trás deles de receber dinheiro. Então, é uma indústria da mendicância que, graças a Deus, entre os adventistas isso não existe. Amém. Deus seja louvado por isso, porque, como o senhor fala aí, que essas crianças estão nos semáforos, então vão crescer dessa forma. Então, já pensou também, pastor, em inserir dentro dos seus projetos um trabalho específico com essas crianças, não da igreja, para que possamos alcançar um futuro melhor? Porque eu costumo dizer o seguinte: se nós queremos, na verdade, imaginar como será a nossa igreja daqui a 10 anos, é só olhar para as crianças de hoje, as crianças que estão dentro da igreja. Então, e se houver um trabalho assim mais específico com essas crianças, tanto da igreja como não, para que nós possamos sonhar com um futuro melhor? Wilson, você me faz uma outra pergunta muito importante. A igreja aqui, segundo a minha visão de experiência de 43 anos de obra, a minha experiência diz que essa igreja tem que ser sal, como diz a Bíblia, sal da terra. Ela tem que se misturar. E na nossa realidade aqui do Níger, nós estamos percebendo que enquanto a gente não se misturar, a gente não vai conseguir êxito no evangelismo.
Enquanto a gente estiver separado, num canto, esperando que as pessoas venham até nós, o nosso evangelismo vai ser muito fraco. Então, você me faz a pergunta no que tange às crianças pedintes. Neste momento, a gente não tem nenhum projeto já programado. Nós estamos, sim, com projetos aqui em Niamey, que é a capital, e também nos interiores. Eu vou te explicar e vou dar exemplo. No interior, nós estamos agora preparando o lançamento de um projeto, vou lhe dar o exemplo de um só. Estamos agora preparando um projeto para diminuir a mortandade de crianças através da diarreia. Então, nós estamos aqui envolvidos com ADRA e com uma outra organização governamental, ONG, para que nos apoie, que a gente crie, como dizem em português, oh, meu Deus, agora me fugiu o nome, mas nós vamos criar um programa de higiene para as pessoas conservarem os alimentos, porque aqui quase não se tem geladeira. O processo de higiene, de conservação de alimentos, medicamentos e também as fossas, agora lembrei do termo, fossas, para que a água não seja contaminada com as fezes. Então, isso tudo a gente já está para lançar agora, porque esse projeto social vai aproximar a igreja, porque eles vão ver que a igreja está interessada na saúde deles. Aqui em Niamey, a capital, para o ano que vem, nós estamos projetando o Centro de Influência, que é um plano que eu estou elaborando, juntamente com a Conferência Geral, com a divisão, para que a gente crie aqui um centro de influência de nível social, de gente rica. Então, nesse centro de influência, pretendemos colocar um consultório dentário, um consultório médico, um centro de vida saudável, com uma cozinha vegetariana, massagens, palestras, para que as pessoas possam ter uma vida melhor e conhecerem a vida que pode ser vivida com menos doenças, porque aqui a pressão alta é muito elevada, a mortandade de pessoas adultas com AVC é muito alta, e isso realmente a gente vai trabalhar, mas não é para já, porque envolve muito dinheiro, é um orçamento muito alto, porque enquanto a gente está hoje com escolas de corte e costura em várias igrejas, a gente atrai mulheres que queiram aprender uma nova profissão. E eu estou criando, em cima disso, centros profissionais. Esses centros profissionais serão de corte e costura, de aprendizado agrícola, de aprendizado de marcenaria, enfim, a gente vai ensinar a essas pessoas a terem uma vida profissional, um tanto quanto mais pessoal para ganhar o seu dinheiro. E, com isso, a gente pretende aproximar a população da igreja. Ok, então, belo projeto e, com certeza, Deus irá abençoar para que aconteça bem antes daquilo que estão esperando, porque, quem sabe, a longo prazo. E o Senhor poderá fazer com que isso aí venha a médio ou curto prazo, porque, afinal de contas, o Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa em fazer a coisa acontecer. E a gente vê a necessidade, principalmente na questão sanitária, é um problema sério aí, né, pastor? É um problema sério. Então, se faz necessário que haja... Esse é um grande problema. Um grande problema. Ok, mas como disse aqui, eu estava atentando aqui, em Mateus 16:15, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, para cumprir esse ide do Senhor, então nós precisamos usar métodos.
e dependendo da carência de cada localidade, então é usar nossos talentos, nossos dons e também, claro, nossos recursos, né? Então, louvado seja Deus por essa iniciativa, Perfeito, pela implantação, portanto, perfeito. desse centro de influência, e nós estaremos orando para que isso aconteça. Agora, pastor, quanto tempo, na verdade, o senhor tem de ministério? 43 anos. E quantos anos está aí, portanto, na África? Bom, contando os dois períodos, o primeiro e o segundo, são 14 anos de África. 14 anos de África. Aí a pergunta é o seguinte: durante a trajetória do seu ministério, a sua ida à África, as suas experiências vividas aí, mudaram alguma coisa? Né? O Joás de antes, o Joás de hoje, o cristão de ontem, o cristão de hoje, mudou a mentalidade? E o que o senhor acha que o mundo está precisando para que possamos continuar crescendo, nos desenvolvendo como cristãos e sendo úteis à comunidade? Muito bom, muito bom. Bom, Wilson, eu posso dizer a você que eu não sou o Joás, não sou mais o Joás, pastor que trabalhava no Brasil. Ah, O que acontece? Qual é o feedback que eu tenho hoje do Brasil? O Brasil hoje, os nossos irmãos, Wilson, como o Brasil é muito amplo, o Brasil é muito grande, parece que a gente acha que o mundo é o Brasil. E tudo que a gente pretende fazer pela igreja é através dos recursos do Brasil para o Brasil. Então, essa questão aí de a gente sempre estar voltado para o Brasil, isto, a meu ver, não é positivo. Por quê? Porque as pessoas não olham para fora. Então, eu hoje, Joás, hoje, olha o ministério dele de outra forma. Eu não sou mais o Joás, aquele Joás brasileiro que criava projetos evangelísticos no Brasil e para o Brasil. Eu hoje vejo que a igreja é mundial, ela não é só brasileira, Deus não é brasileiro, Deus é mundial, e eu acho que nós precisamos, como brasileiros, voltar, colocar a visão um pouco mais distante dos países que não têm acesso. Os missionários que estão fazendo um sacrifício enorme, até mesmo com a questão da vida, a questão da saúde. Aqui mesmo, no Níger, nós estamos enfrentando hoje problemas de terrorismo. Então, tudo isso, Wilson, o missionário ele enfrenta porque ele muda a cabeça, ele muda a visão. E o Brasil, os brasileiros, precisam pensar também que Cristo vai voltar depois que este evangelho for pregado a todo o mundo, a todas as gerações. Então, eu não sou mais o Joás de 30 anos atrás, de 25 anos atrás. Eu hoje tenho uma visão muito diferente e muito mais missionária do que antes. certo. E o que despertou, na verdade, esse espírito missionário, esse desejo que eu acredito, com o seu expressou aí, os missionários, se incluindo dentro desse contexto, estaria até disposto a dar sua própria vida para que essa missão possa ser cumprida. O que motivou a tudo isso, pastor? Não entendi o finalzinho da sua pergunta. O que motivou tudo isso? O que leva uma pessoa a, por exemplo, mudou de nação, uma nova pátria, grandes desafios? Qual é a grande motivação para todo esse risco? Wilson, nem todo mundo é chamado para o campo missionário. Há pessoas que Deus não chama. Deus tem um trabalho para eles localmente, aonde eles estão.
entre família, entre vizinhos, entre colegas de trabalho, amigos de faculdade e de escola. E o que fazem algumas pessoas? Dão ofertas, contribuem para o campo missionário para que homens e mulheres que foram chamados por Deus vão, trabalhem e contribuam na influência de mudanças com experiência no Brasil, porque hoje o Brasil é um país exportador de ideias e de projetos missionários. A igreja no Brasil cresceu muito, muito. Eu nasci em lar adventista, então eu, com os meus 72 anos, eu posso dizer a você hoje, Wilson, que a igreja adventista no Brasil não é a mesma de 20, 25 anos atrás. Não é, mudou muito. A cabeça dos nossos irmãos é outra. Eu fico muito feliz com isto, correto? Agora, nem todos são chamados. E eu fui chamado por Deus. Eu sinto esse chamado. Eu gosto, amo a África. Eu me sinto bem aqui. Apesar da minha idade, eu me sinto fortalecido. Deus me mantém, Deus me dá saúde, Deus me dá força para que eu desenvolva realmente alguma coisa que Ele me dá como sabedoria e disposição física para o trabalho. Deus seja louvado por isso, né? Cada um cumprindo, portanto, o seu chamado e o seu id, né? Às vezes não é chamado, é mandado. O caso do pastor aí, até a África. Agora, quando você falou aquela questão de recursos, cada um tem, na verdade, a sua função, né? Deus usa cada um do seu modo. O IDGO, qual, na verdade, o relacionamento do pastor Joás, o seu ministério aí, também com o ministério IDGO? O IDGO. O IDGO é uma bênção. O IDGO é uma bênção, Wilson. Quando eu lembro do início do projeto IDGO Gospel Brasil, como ele começou, foi uma sementinha muito pequena, lançada. Eu acompanhei o trabalho dos pioneiros nos projetos IDGO, os desafios, as pessoas que abraçaram esse ministério de sair do Brasil, olhar para fora, para poder aproveitar e pregar o Evangelho. E aí, hoje eu vejo o IDGO sendo já um grande projeto, um projeto que tem sido uma bênção na vida dos missionários, na vida daqueles que são assistidos aqui como evangelistas. E eu tenho me beneficiado bastante. Quando estava na Costa do Marfim, eu conversava muito com o pessoal do IDGO. Eu tenho uma afinidade muito grande com o pessoal aí no IDGO, afinidade com a diretora, a presidente-geral, a irmã Dilma, que é uma pessoa maravilhosa. Temos também a secretária do IDGO, temos outros pastores que estão fazendo parte da organização, e isso, Wilson, tem me dado muita satisfação, porque são pessoas, é uma entidade evangelística que ajuda muito a manter o trabalho da igreja e do evangelismo, seja aqui no Níger ou seja fora do Níger. Ok, faz uma grande diferença, inclusive em localidades como a que o senhor hoje está, aí na África, onde existe, na verdade, aquela questão linguística, a questão cultural, né? Então, quer dizer, questão política, muitas vezes impede que a obra avance. E como o senhor vê justamente essa metodologia que o IDGO usa de aproveitar justamente os evangelistas nativos? Perfeito.
Utilizar os evangelistas nativos é a estratégia mais correta. Porque, falando aqui do Níger, os estrangeiros, eles são vistos assim meio de lado. Eles não são muito, como eu diria, não são muito respeitados como alguém que diga alguma coisa e que eles mudem. Agora, quando um local fala, quando um local diz, quando um local ensina, e ele fala da sua própria experiência passada, eles são mais ouvidos. Então, essa ideia do IDGO, de ter como evangelistas pessoas locais, é a ideal. É a ideal. Eu não sou local, eu sou brasileiro, mas eu ocupo uma posição de administrador. E quando a gente, então, está nessa posição, a gente administra locais, evangelistas locais. E aí a gente faz a junção da cultura, entende como é que a gente vai... A gente aprende muita coisa, como que a igreja deve se comportar quando a cultura ela fala alto. Então, a gente não é mais brasileiro, a gente não fala da língua brasileira, da cultura brasileira. É a cultura local que realmente tem que ser aplicada. Ok, a gente é ciente de que em cada localidade, quer dizer, por mais liberdade que exista, sempre existem, portanto, também as dificuldades, os desafios para que a mensagem possa avançar. Eu pergunto, aí no Níger, pastor, qual seria a sua maior dificuldade, os seus maiores desafios? Bom, existem desafios pessoais, Ah, familiares e também desafios culturais. Eu começo pelos desafios pessoais. Graças a Deus, quando eu falo em desafios pessoais, a minha multicultura me ajuda nisso aí. Agora, quando a gente fala na questão familiar, eu sou um privilegiado, porque com 62 anos eu fui abençoado com um filho, é o filho da minha velhice. Então, esse meu filho, que hoje tem 9 anos, ele tem uma certa dificuldade de adaptação à cultura e à questão local. E agora mesmo, há 2 semanas atrás, a minha esposa, que é diretora de educação da União do Sahel, viajou durante 2 semanas. E eu tive que ser pai, mãe, cozinheiro, cuidador de criança e, ao mesmo tempo, presidente aqui da missão. Então, foi foi uma experiência dura, muito difícil. E quando eu falo também de algum desafio cultural, pessoal, eu estou falando da temperatura. Wilson, agora no mês de abril e maio, a temperatura aqui chega a 50, 52 graus. Hoje, brincadeira. agora, está em 44 graus. Então, e é muita poeira, é um clima muito seco, muito seco. Então, a gente sofre muito com isso, mas isso não é obstáculo, nem para mim, nem para a família, porque a gente, acima de tudo, tem uma obra a ser realizada. Amém. Que Deus seja louvado, né? Então, nós estaremos orando cada vez mais para que esse amor à causa, essa disposição, possa contribuir para que essa obra seja concluída em breve e que nós possamos ver o Senhor Perfeito, Jesus voltar para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E dentro do contexto perfeito, que nós Wilson. estamos vendo, agora eu falo, pastor, no contexto mundial, onde existem expectativas a respeito de possíveis acontecimentos que muitas pessoas dizem que é o retorno do Senhor Jesus e que está às portas, já se ouve o espaço de um Deus que se aproxima. Como é que o senhor vê aí do local onde o senhor está justamente esse cenário global?
Bom, Wilson, no meu entendimento, quando a gente fala da volta de Cristo, a gente pensa no contexto profético, Isso. sinais, situações diversas. Do meu entendimento pessoal, pastoral, os acontecimentos proféticos, eles não devem obrigatoriamente ser iguais em todos os países. Algumas coisas, eu vou dar um exemplo. Agora, no Brasil, está em evidência a questão da identificação de gênero. Não é, a palavra não é identificação, é escolha de gênero, né? E Sim. isso aqui no Níger não existe, porque a cultura aqui ela é totalmente contrária a essa mistura de identificação sexual. Então, o que acontece no Brasil hoje não está acontecendo aqui no Níger. Mas aqui no Níger acontecem coisas que não acontecem no Brasil. Por Então, quando exemplo, eu olho o contexto, ó, como? por exemplo, o que acontece aí que não acontece aqui? Aqui, por exemplo, nós temos uma grande dificuldade de colocar na cabeça dos homens que homens e mulheres têm a mesma preferência. Aqui as mulheres não têm muita autoridade, aliás, não têm autoridade nenhuma. Então, existe uma opressão muito grande. O machismo, o ditador, o chefe de família, é ele que diz sim e não, e a mulher não tem como dizer o contrário. Já no nosso país, a gente tem essa possibilidade de identificar, de não ter essa opressão feminina. Então, aqui existe isso aí. Ainda outra coisa, que aqui existe, que no Brasil não existe. Aqui há uma aversão, uma situação muito contrária ao cristianismo. Por quê? Como o país ele tem uma religião, essa religião ela é ensinada desde pequeno nas crianças. Então, quando um cristão começa a falar de Jesus, imediatamente há uma reação contrária, porque a crer em Jesus é muito difícil, porque para eles Jesus é um profeta, certo? Eu tenho muitos amigos muçulmanos, eu gosto muito deles. Aí o que isso no Brasil não existe, essa dificuldade de aproximação de outras religiões, no Brasil não existe, aqui existe. Então, a pregação do evangelho, aliás, os contextos proféticos, sinais e tudo mais, mudam de país para país. E aqui, por exemplo, fome, doenças, pobreza, isso aqui é um contexto, claro, que existe. No Brasil, algumas regiões do Brasil ainda existe fome, ainda existe pobreza, mas o país é rico. E aqui no Níger é um país pobre, é o segundo país mais pobre do mundo. Então, eu vejo dificuldades, vejo sinais proféticos que acontecem em outros países que não acontecem no Brasil e que não acontecem aqui, e outras coisas que acontecem aqui e que não acontecem no Brasil. Certo, então. O senhor falou a respeito da questão de essa questão de oposição, né, rejeição. Aí eu perguntaria qual seria então a proporção do cristianismo em relação aos muçulmanos e não sei quais são as outras religiões que existem por aí. Então, qual é a proporção do cristianismo aí? Tá. Essa pergunta é excelente. Wilson, 97% da população do Níger
é muçulmana. 3% estão distribuídos entre o cristianismo, o catolicismo e as igrejas evangélicas. 3%. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está aqui representada em todo o país com quase 1.000 membros. Isto é uma coisa realmente acanhada, né? Porque nós estamos vivendo num país que hoje está com 25 milhões de habitantes. Então, uma igreja que tem 996 membros, quase 1.000 membros, em relação a 25 milhões de habitantes, meu amigo, isso é nada, é um pingo, um pingo d'água no oceano. É verdade. Mas isso não é somente a proporção do Níger, né? A gente vê que praticamente em toda a janela 1040 existe, portanto, essa disparidade. Sim, verdade. Então, como é que o senhor vê, o senhor que está envolvido aí, vê as dificuldades, sente na pele a experiência de pregar o evangelho em um contexto tão difícil? Como é que o senhor vê hoje, principalmente aqui no Ocidente, falando Jesus em breve virá, porque o evangelho está se expandindo, o evangelho está alcançando corações não alcançados? Wilson, veja bem, eu creio que quando a Bíblia menciona ide por todo mundo, aliás, e este evangelho do reino será pregado em todo mundo e então virá o fim, na minha compreensão, não significa que todos irão se tornar cristãos, guardando o sábado, membros da Igreja Adventista. Não é isso. Essa não é a realidade. Mas todos ouvirão a mensagem. Aqueles que se decidirem, ótimo. Aqueles que não se decidirem, estarão, então, recebendo a recompensa. Então, Joás Pereira da Silva, presidente hoje da Missão do Níger, trabalha nessa linha, criando projetos de aproximação com a população. E agora mesmo, é um outro item que eu vou mencionar a você agora, que eu ainda não havia mencionado. Nós já começamos o projeto de implantação de um estúdio de rádio. Temos já a sala preparada, já pedi ao diretor de comunicação que me faça o orçamento do equipamento que a gente está precisando e vamos, então, já permitir, já assinei o cheque para a criação de um site web para que nós façamos produção de mensagens e lancemos no YouTube, na página web, porque as pessoas aqui, Wilson, ouvem, olham muito o telefone, as mensagens que são editadas nos telefones. E a Igreja Adventista não pode ficar longe disto. Então, esse projeto da criação de um estúdio de rádio com gravação, com programas diversos, e que a gente está até copiando alguma coisa que hoje a televisão Novo Tempo, a rádio Novo Tempo está fazendo, nós vamos fazer, para que a gente divulgue programas de família, programas de saúde, programas sociais, e depois de um certo tempo a gente vai começar a falar da Bíblia para essa turma. Então, esse projeto da criação de um estúdio de rádio já começou, e a gente quer que ele esteja funcionando dentro de uns 3 a 4 meses. Aí, portanto, a curto prazo, né? Curto prazo, porque, afinal de contas, o Senhor ele disse que nós devemos erguer nossas vozes, né? E anunciar, portanto, essa mensagem que o mundo precisa ouvir. Pastor, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui no Papo das 10. E a gente sempre deixa, no final do mesmo, oportunidade para que o nosso convidado ele possa expor algo, né, que porventura não tenhamos falado no nosso bate-papo.
e o senhor gostaria de levar ao conhecimento do nosso público ouvinte e também dos nossos internautas. Então, esse é o momento. Em seguida, o senhor também vai nos deixar uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Perfeito. Eu agradeço esta oportunidade, agradeço a rádio em que você está aí representando, Wilson, e também, especialmente, ao IDGO, que não tem poupado esforços para pregar o Evangelho. Se cada um fizer a sua parte, com certeza Jesus voltará muito em breve. Porque repetir sempre, Maranata, Jesus vai vir logo. Maranata, Jesus está vindo daqui a algum tempo. Isso é um jargão que foi criado, não é? A Igreja Adventista já utiliza isto há muito tempo, mas a gente tem que sair do nosso mundo privado, do nosso mundo pequeno, às vezes até um mundo egoísta, para pregar aqueles que estão ao nosso redor. Nem todos vão dar estudos bíblicos, mas, quem sabe, vão contribuir financeiramente. Aí está o IDGO, precisando de pessoas que deem as suas ofertas simples, pequenas, mas cada um vai dando aqui e acolá para manter esta obra de evangelização mundial. E eu creio que, se cada um fizer a sua parte, realmente esta missão mundial vai crescer rapidamente e vai dar condição para que o IDGO realmente possa aumentar, como diz a sua atuação geográfica mundial, para que o evangelho seja pregado. E os brasileiros vão estar no Brasil, trabalhando, indo à igreja, comendo, bebendo, dormindo, porém, a situação de pregação do evangelho, ele estará fazendo. Por quê? A sua oferta está lá. Ele está adiantando, está dando 20, está dando 50, está dando R$100, 150, 200, eu não sei quanto que uma pessoa pode realmente dar mensalmente, mas o IDGO vai ser o seu representante e vai manter um evangelista local em qualquer parte deste mundo, para que a pregação do evangelho realmente ela possa avançar. Eu agradeço ao IDGO pela oportunidade, e eu não sei se eu já posso dar a minha pequena mensagem, Wilson, se você ainda tem alguma pergunta a fazer. Não, eu gostaria só que o senhor fizesse assim, uma avaliação, justamente porque o senhor disse que conheceu a luta do IDGO no princípio, aquela sementezinha, né? Aquela sementezinha que foi plantada com muita dificuldade, e acredito que foi bem regada, né? Porque hoje a gente vê o crescimento, justamente, a germinação dessa semente. E hoje, na sua concepção, qual a estrutura dessa planta? Vamos aqui usar o contexto, a analogia que o senhor usou da semente. Essa semente germinou, começou a crescer. Então, qual seria, então, a proporção que essa árvore IDGO está hoje? E quais os frutos que a gente pode esperar ainda desse ministério? Olha, Wilson, eu vejo que o trabalho do IDGO germinou, está frutificando, mas esta árvore precisa crescer mais e produzir mais frutos. A ideia dos dirigentes, e eu falo especialmente da nossa irmã Dilma Fonseca, que é uma mulher de fé, uma mulher realmente voltada com a excelente visão para o contexto pregação do evangelho, ela precisa, esse pessoal, o IDGO, precisa de apoio. Precisa de apoio. É chegado o momento, Wilson, de a gente terminar de extinguir na mente da gente que a nossa igreja, e só a nossa igreja local, onde servimos, é digna de receber a nossa ajuda. Temos que aproveitar que existe um contexto de uma entidade como o IDGO, que pode
se beneficiar e nos representar. Então, eu conclamo a vocês, amigos que participaram e ouviram esta live, que vocês se sintam representados pelo IDGO, porque esta entidade está trabalhando seriamente. Eu disse ainda há pouco, ela frutificou, ela cresceu, deu frutos, está dando frutos, mas esta árvore precisa ainda crescer muito mais. Com certeza, em nome de Jesus. Agora, pastor, eu gostaria de lhe convidar com uma mensagem, né, reflexiva, abençoar os nossos ouvintes, os nossos internautas, para que nós possamos concluir o programa de hoje. Perfeito. Vamos fazer uma pequena oração agora, antes de a gente entrar neste contexto da mensagem. Querido Pai, agradecemos-te este momento que estamos com os nossos ouvintes e telespectadores deste programa Papo das 10, através desta rádio comandada pelo Wilson e também tendo o IDGO como estímulo. Eu te suplico, Senhor, que tu nos ajudes em nossa vida ministerial, em nossa vida missionária, para fazermos o teu trabalho e que agora, ao meditarmos na tua palavra, possamos, Senhor, receber de ti a inspiração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, minha gente, pessoal, eu sou um homem dedicado ao ministério e durante alguns anos eu fiz um ministério voluntário. Eu hoje sou aposentado e eu decidi vir para a África em 2017 sem salário. A minha esposa, que é doutora em educação, deixou o emprego lá no Brasil e trabalhava numa universidade para me acompanhar. Nós viemos para a África, fomos para a Costa do Marfim. Durante 5 anos, eu fui departamental de 5 departamentos na Associação da Costa do Marfim. Eu cuidei do evangelismo e ainda pastoreava 2 igrejas, a Igreja Central e uma igreja que está em construção. 5 anos sem salário, vivendo e gastando aqui na África o meu salário de aposentado. Alguns amigos meus, amigos da família, contribuíram para a nossa manutenção. A nossa vinda para o Níger não é muito diferente, porque o salário aqui, como presidente de campo, é irrisório, é pequeno, mas eu amo o meu ministério. Então, quando vocês tiverem o amor implantado, o amor de Deus no coração de vocês, a visão vai mudar. Se vocês amam realmente a Deus, o verso bíblico que eu gostaria de colocar diante de cada um de vocês, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E acrescento mais um texto: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu gostaria que vocês também tivessem o amor de Jesus implantado no coração de vocês. Quando este amor de Deus, este amor de Jesus estiver implantado no coração de vocês, nós iremos fazer a obra. Nós não estaremos vendo obstáculos. A gente não vai priorizar o nosso repouso, o nosso sono, o nosso trabalho, as viagens, as férias. A gente vai priorizar o quê? A finalização da obra de Deus. E eu espero
que vocês que participaram deste momento, desta 1 hora que estivemos juntos, vocês pensem em representar Jesus aonde vocês estiverem e lançarem olhares mais distantes para o contexto missionário. Países em que a igreja ainda não está representada ou está muito simples ainda, não tem uma representação realmente séria, faltam elementos. Amem ao Senhor, amem a Deus, amem a esta obra e com certeza vocês irão fazer uma grande missão aqui nesta terra. Que Deus os abençoe. Amém. Que Deus nos abençoe, que continue abençoando o seu ministério, o que, na verdade, representa aí também o ministério de muitos outros homens de Deus, e que a cada dia nos traz mais satisfação em ter conhecido essa mensagem, ter conhecido esta igreja, onde a gente vê que os seus ministros, os pastores, pelo menos em sua grande maioria, não estão por salários. Porque, afinal de contas, quando chegam, na verdade, ao final da sua carreira como pastor remunerado, que chega à sua aposentadoria, então não chegam a pendurar a gravata, mas continuam. O pastor Joás poderia estar muito bem agora desfrutando do seu direito, né, depois de tanto tempo de trabalho, conhecendo o mundo, desfrutando com a família, mas não. Entrega, portanto, as suas forças, a sua vida, a dar continuidade ao serviço. Deus seja louvado, pastor Joás, que ele continue lhe abençoando, continue abençoando a sua família, enfim, Obrigado. seu ministério. E um dia nós, então, estaremos nos encontrando diante do nosso Papai do Céu, e o Senhor não imagina a quantidade de frutos que o Senhor lhe dará por recompensa. As estrelas das cores do mar. Porque, como os desafios são inimagináveis, pode ter certeza que as recompensas também virão desta mesma forma. Aquele abraço e até o nosso próximo. Em nome de Jesus. Ok? Valeu, pastor. Obrigadão. Que Deus abençoe. Que Deus te abençoe, Wilson. Amigos, Amém. Até breve. Que Deus os abençoe. Amém. Aí, portanto, que belo testemunho, que grande momento aí tivemos aí com o pastor Joás. E nós louvamos a Deus por estar aqui na rádio, né? E trazer não somente a experiência dele, mas de tantos outros homens de Deus que vivem também essa mesma experiência. Deus seja louvado. Bem, agora vamos trazer daí o nosso... Ok, aqui estamos aqui com o pastor Hélio Brauna, nos chamando também. Agora que acabou. Bem, chegamos ao final do nosso Papo das 10 e também chegamos ao final do programa Manhã de Esperança, que estará de volta agora na próxima sexta-feira com mais um Papo das 10. E amanhã o doutor Jens Volter também conosco, hein? Aquele abraço. Olha só a garganta querendo falhar agora. Felicidades, amigo. E até lá, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. O Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Felicidades.